tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será amado de meu Pai. Né? E eu me manifestarei a ele. Mas abaixo um pouquinho ele diz assim: e me manifestarei a ele. Jesus se manifesta àqueles que o amam, aqueles que guardam a sua palavra no seu interior e também numa vida de obediência. Eu quero tratar um assunto com os irmãos sobre títulos, cargos que os homens estão dando às mulheres. Não quero que nenhuma mulher, uma irmã, fique ofendida, porque eu não sou machista, né? E também não gosto de mulher feminista. Eu gosto de ver homens e mulheres de Deus voltados para a palavra, com sabedoria e com entendimento. Às vezes precisamos de falar em alguns assuntos, né, relacionados às varoas, mas falamos com jeito, com carinho, de maneira que há em nós uma preocupação de que as mulheres não fiquem ofendidas. Mas é muito bom nós estudarmos à luz das Escrituras Sagradas. Mudanças são feitas constantemente. Em Provérbio diz: filho meu, não te entremetas com os que buscam mudanças. É um perigo muito grande nós torcermos a palavra ou tirar quaisquer passagem alegando que foi para aquela época. Deus nunca fez nada para uma época e outra mensagem para outra época. A palavra de Deus é atualíssima. Em Hebreus 13 está escrito que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra do Senhor é sempre atual. Ela nunca foi no passado. Ela é sempre atual. Nós queremos falar um assunto que realmente tenha se mexido com a mente de muitas pessoas. Não vamos defender o homem e a mulher, mas somente falar o que está escrito na palavra do Senhor, com cuidado, a respeito dos títulos que as mulheres têm recebido nas igrejas: missionárias, pastoras, diaconisas e outros nomes, que vou daqui a pouco, bispa. Nomes esses que não foram mencionados pelos apóstolos, nem por Jesus, nem pelos profetas, e quanto menos por Deus. Uma única escritura tem servido de base para consagrar mulheres a pastoras. A Raquel foi pastora, não é? E Débora foi o que ela no livro dos Juízes? Acabei de falar. Hã? Pois é. Mas na verdade, irmãos, Deus não consagrou ela a juíza, mas ela julgava Israel porque Deus a usava profeticamente. Então não tinha nenhum canal para os homens e mulheres buscarem a Deus. Aquela mulher, serva do Senhor, ouvia a mensagem de Deus e transmitia. Foi considerada como juíza devido ao dom que ela tinha, ao ministério de profetisa. Mas na sua época, na época dos juízes, já existia o tabernáculo. Existia ou não existia? Não existia não, irmão? O juízo foi depois de Josué. Josué depois do livro de Deuteronômio. O tabernáculo foi construído em Êxodo, por ali, quando começa o Senhor dar ordem para que o povo trouxesse o material para construir o tabernáculo. O tabernáculo foi o primeiro templo. Prestem atenção nessa palavra. O tabernáculo foi o primeiro templo. Esse tabernáculo foi feito pelas mãos do povo de Israel, pela ordem de Deus através de Moisés. Moisés viu no monte o tabernáculo em visão que Deus mostrou para ele, e ele então certamente riscou, fez o risco, e o Senhor ordenou que ele fizesse exatamente como foi mostrado no monte. Porém, nesse tabernáculo nunca se ouviu falar que Deus chamou uma varoa para administrar. Vamos ler no livro de Êxodo 30:30 o que o Senhor fala para Moisés.
Todos acharam? Amém. Diz assim então a palavra do Senhor: também ungirás a Arão e seus filhos, e os santificará para me administrarem o sacerdócio. Amém? Amém. Amém. Êxodo 30:30 é fácil de gravar, podeis assentar. Deus mandou Moisés então que separasse Arão, seu irmão. Arão era irmão de Moisés, eram 3 irmãos: Arão, Moisés e Miriam. A Bíblia diz que Miriam era o quê? Profetisa. Miriam era profetisa. No entanto, sendo ela irmã do homem que Deus escolheu para representar o seu filho, Moisés, sendo ela irmã de um homem consagrado, um homem poderoso, ela não foi escolhida para cargo nenhum do tabernáculo. O tabernáculo é equivalente ao templo que Salomão construiu, que hoje também é representado por vários templos. Então nós estamos aqui estudando um assunto à luz das Escrituras. Não podemos arrumar texto, fazer uma arrumação, confeitar o bolo com coisas de fora. Nós temos que nos basear nas Escrituras. Quando Raquel diz ali, ela foi pastora de ovelha, lá no campo, não tem nada a ver com a administração de uma igreja. A mulher ela não pode ser pastora. Elas estão assumindo, porque isso foi realmente incentivado devido ao problema das pessoas, já de longo tempo, rebaixarem a mulher, achando que a mulher é inferior. A Bíblia não diz que a mulher é inferior. A Escritura diz que a mulher é um vaso mais fraco e não inferior. Porque a Escritura diz que o homem não é sem a mulher, nem a mulher sem o homem. No entanto, o varão é o cabeça da esposa, da mulher. Isso foi constituído por Deus. E Deus não é machista. A Escritura diz que Deus não faz acepção de pessoa, mas o que Ele estabeleceu tem que continuar. Na igreja de Deus que está lá nos céus, Hebreus 12, 23, a Universal Assembleia é a igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e aos milhares de anjos. Lá na igreja de Deus, lá no plano de Deus, quando passarmos desta vida para aquela glória, não existe macho nem fêmea, nem bárbaro nem cita, nem judeu nem grego. Todos no Espírito somos um em Cristo Jesus. Agora, na condição que Deus estabeleceu, nós devemos seguir as Escrituras. Mas se uma pastora levantada está fazendo maravilhas nessa terra, deixa ela fazendo a maravilha, porque todas as mulheres que estão com o título de pastoras vão acertar conta com o Senhor. Porque nós seremos julgados à luz das Escrituras. Pode até um anjo descer do céu e fazer milagres, quanto mais mulher ser pastora. A Escritura diz: se esse anjo fazer milagre, mas anunciar outra coisa que não esteja aqui, seja anátema. Vamos para o princípio? Gênesis. Vamos ler então do princípio, em Gênesis, como Deus então fez para Adão sua companheira. Gênesis 2, 21 em diante, diz assim: então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Portanto deixará o varão
Seu pai e sua mãe apegar-se-á a sua mulher, eles serão dois uma carne, né? Assim Deus estabeleceu. Adão com a sua esposa formaram então um corpo só, tendo ele igual cuidado com a esposa, como se fosse sua carne de verdade. E na verdade assim foi. Deus o fez assim para mostrar para nós que a mulher, depois que se casa com o homem, torna um corpo só, de maneira que ninguém vai ficar cortando a sua carne, vai ficar batendo com martelo na sua mão, porque a mulher faz parte do corpo. Então o homem e a mulher é um corpo só. Pois o homem que não trata bem a sua mulher, não a ama, está fazendo mal contra a Escritura e contra si mesmo, pois a maldição virá sobre ele, não é? Agora, no capítulo 3, prosseguindo, depois da transgressão, Deus estabeleceu regra devido ao pecado, porque ele sabia que o pecado influenciava a mulher contra o marido contra a mulher, um monte de coisa. Então foi estabelecido, né? Gênesis 3, 15 em diante, que diz: e porém inimizade entre ti, falando para o diabo, a serpente, e a mulher, a igreja, né? Claro, ela representa a igreja, entre a tua semente e a sua semente, ou seja, entre a semente do inimigo e a semente da igreja, ou da mulher. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher diz, então disse Deus à mulher: multiplicarei grandemente a tua dor, e assim tem sido, não é isso, varões? E a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Vamos lá. O marido deve ter domínio sobre a esposa. Não é domínio de pôr no pescoço, de arrastar para lá e para cá. Deus deu a honra ao varão ser o cabeça no lar. Ele assumir a responsabilidade, não deixar faltar as coisas, ele ser o cabeça pensante, né? E a mulher reverenciar isso, porque quando o lar está na presença do Senhor, Deus dá sabedoria ao varão e as coisas funcionam como Deus estabeleceu. Bom, a Escritura diz, os apóstolos sabiam disso, eles ensinavam, os judeus ensinavam mediante essas Escrituras. No entanto, muitos judeus trataram as mulheres como uma coisa de segundo plano, mas não foi assim que Deus estabeleceu. Por isso que Jesus, ele mudou algumas coisas, como está escrito no livro de Hebreus: mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz mudança da lei. Então o sacerdócio passou dos levitas para a tribo de Judá, porque Jesus era da tribo de Judá. O sumo sacerdote no Velho Testamento era da tribo de Judá, ou da tribo de Levi, perdão. Agora, de Cristo para cá, é da tribo de Judá, porque Jesus é o leão da tribo de Judá e ele é o sumo sacerdote. Então nós vemos que mudou o sacerdócio, agora é da tribo de Judá. Mudando-se o sacerdócio, diz ao livro de Hebreus, necessariamente se faz mudança da lei. Então houve muitas mudanças. As mulheres, por exemplo, quando se casavam antigamente, não tinha total direito, né? Se o homem achasse alguma coisa feia nela, mandava uma carta de divórcio e ela mandada embora. Jesus cortou isso. Isso só pode ser agora mediante a afirmação ou prova de que a mulher adulterou. A mulher adulterando, ela faz corpo com o que ela adultera. Então corta o seu relacionamento com o esposo, morre aquela união. Então dali em diante, vai ser procedido como diz a palavra. Mas o Senhor Jesus mudou devido à dureza dos homens, segundo as Escrituras. Então continua a palavra que Deus aqui estabeleceu através de Adão, que ele falou depois da queda do homem, não é? Que o desejo da mulher é para o marido e ele vai dominar, sendo que a mulher faz parte da vida do esposo. Serão dois uma só carne. Uma mulher sendo pastora, a Bíblia diz que os membros, lá no livro de Hebreus, vocês já leram isso? Podemos lá ver. Diz que vós obedecei vossos pastores. E a Bíblia manda a mulher obedecer e estar atento ao marido. Vós, mulher, sede obediente aos vossos maridos. Como pode, se a minha esposa fosse pastora, ela teria que me dar a obediência. E a Bíblia manda o membro obedecer o pastor. Não entenderam a colocação? Não entenderam, não?
Está indo de encontro com a coisa. Está indo fora da palavra. Então, não pode uma mulher ser pastora, porque o marido dela não pode se sujeitar a ela por ela ser pastor. Isso é uma contradição. Tem a contradição contra a palavra e tem a mão do inimigo. Eu sei que através de leis e através de muitos problemas que houve em muita sociedade contra as mulheres, abriu-se um espaço para as mulheres serem reconhecidas. Mas nós já estivemos estudando isso e aprendemos que isso foi feito maliciosamente e não para beneficiar as mulheres. Nós vemos que as mulheres hoje estão com doenças de homem, agem como homem, andam como homem, falam como homem, querem ser homem, muitas delas. Segundo os criadores da lei, favorecendo a mulher, né, a liberdade para a mulher, o intuito deles era tirar as mulheres dentro das suas casas e para que os seus filhos pequenininhos fossem criados em colégios, em que pudesse ser manipulado pelo governo. The ultimate goal that these people have in mind is the goal to create a one world government run by the banking industry, run by the bankers, and they're doing it in sections. The European currency, the euro, and the European Constitution is one part of it. Now they're trying to do it in America with the North American Union, right? And they want to create a new currency called the Amero, right? And the whole agenda is to create a one world government where everybody has an RFID chip implanted in them. All money is to be, well, one of the things they told me was that he was at the house one night and we were talking and he started laughing. He said, "Aaron, what do you think women's liberation was about?" And I said, I had pretty conventional thinking about it at that point. I said, I think it's about women having the right to work, getting equal pay with men, just like they won the right to vote, you know? And he started to laugh. He said, "You're an idiot." And I said, "Why am I an idiot?" He said, let me tell you what that was about. We, the Rockefellers, funded that. We funded Women's Lib, you know? And we're the ones who got all over the newspapers and television, the Rockefeller Foundation. He says, "And you want to know why?" He said, "There were two primary reasons. And they were, one reason was we couldn't tax half the population before Women's Lib. And the second reason was, now we get the kids in school at an early age. We can indoctrinate the kids how to think. It breaks up the family. The kids start looking at the state as the family, as the school, as the officials, as their family, not as the parents teaching them." And so those are the two primary reasons for Women's Lib, which I thought up to that point was a noble thing. You know, when I saw their intentions behind it, where they were coming from when they created it, the thought of it, I saw the evil behind what I thought was a noble adventure. E nós estamos vendo isso. Muitos pais, muita mulher que não pode cuidar do seu filho, tem que trabalhar, coloca o filho numa creche ou num colégio de um tempo mais integral, e nesses colégios está sendo introduzido encobertamente, sem fazer propaganda, não é? O ensinamento de homossexualismo às crianças de idades que já podem assim captar e entender. E mostram explicitamente, não é? Homem com homem fazendo coisas horríveis. E muito papai e muita mamãe não sabem disso. Um dos projetos dos que criaram essa lei era este. E o outro projeto era taxar as mulheres, porque mulher trabalhando paga-se tributo. Eles perceberam que podiam ganhar muito dinheiro incentivando as mulheres a trabalhar, tirando-as de dentro de casa. Então essa lei foi feita através de propagandas, incentivou-se muitas pessoas, muitos homens, vamos dizer assim, de diversos estados, né, de outros países, acharam isso uma coisa maravilhosa, porque não sabiam qual era o fundamento disso. Porque antigamente a mulher ficava no seu lar, cuidando dos seus filhos, ensinando, instruindo, esperando o esposo chegar
com a casa arrumada, com a comida pronta, não é? Esperando o esposo cansado chegar em casa, o esposo, por sua vez, também, quando era o verdadeiro esposo, chegava em casa para desfrutar daquele momento com a família. A família era assim. Hoje não. Tem mulher que sai para o trabalho e quando chega, o marido está saindo. Quando o marido chega, também está saindo. Já vemos casos desses. Ou os dois saem para o trabalho, chegam os dois super cansados, os dois não têm tempo nem para brincar com o filho, nem para falar muita coisa, porque estão super cansados, estão já cheios de, como é que se diz, sem temperamento, estão estressados, cheios de estresse, e é uma situação muito complicada. Mas não foi assim no princípio. Temos visto os lares sendo destruídos e as igrejas sendo destruídas. Tem gente que acha que o apóstolo Paulo, ele foi muito duro, porque foi ele que falou mais sobre a submissão da mulher ao marido. Mas foi ele que mais falou dos maridos amar suas mulheres. Só que o apóstolo Paulo, ele na verdade ensinava corretamente. Ele não queria favorecer nem homem nem mulher, mas a palavra de Deus como ela sempre foi. Ele não permitia a mulher ensinar o marido, não permitia as mulheres ficar tagarelando e falando na igreja. Era proibidíssimo, não podia de jeito nenhum. E era vergonhoso. Naquela época, se uma mulher falasse qualquer coisa e alguém olhasse, era uma vergonha terrível. Hoje as mulheres estão falando na altura dos homens, falam coisas arrogantes. Um espírito de Jezabel tem entrado nas mulheres, porque o espírito de Jezabel não é exatamente a pintura como as pessoas assim, aplicaram o nome Jezabel, as mulheres que se pintam e dizem que são crentes dentro das igrejas. Mas o pior espírito de Jezabel é as mulheres com sentimento masculino, querendo dominar, mandar, tomar rédea na mão. E esse espírito de Jezabel já entrou em muitas mulheres que são pastoras, que dizem ser diaconisas, bispas. E isso é contraditório à palavra do Senhor. Na verdade, a mulher é muito importante na obra de Deus. Nós vemos aqui várias mulheres Deus usando poderosamente. O que a Escritura ensina é que em momento nenhum Deus chamou uma mulher para ser discípula. No livro do Apocalipse, quando as cartas são escritas, por exemplo, às 7 igrejas, em momento nenhum foi endereçada uma carta a uma pastora. Em momento algum, Pedro, quando falou, vós presbítero, eu também sou presbítero, ele não citou nenhuma mulher. Mas as mulheres tinham suas funções: profetizar, anunciar, ajudar, os apóstolos, em muitas coisas. Áquila e Priscila eram um casal muito influente no livro de Atos. E parece que Priscila era muito ativa na obra de Deus. E Paulo cita muito a Priscila em relação até a outras mulheres. Havia muitas outras mulheres importantes. Mulheres, por exemplo, da sociedade alta, que ajudavam financeiramente, ajudavam em outras coisas que a Bíblia não fala, o pormenor dessas mulheres. Mas elas eram muito importantes. No entanto, nenhuma delas é mencionada como bispa, pastora, diaconisa, quanto menos missionária, porque essa palavra missionária é uma palavra fora das Escrituras. A palavra missionário é derivado de uma obra que o catolicismo fazia, quando enviavam os padres para catequizarem índios nos lugares descobertos. Eles eram chamados então de missionários. Nós sabemos que as nossas igrejas evangélicas ainda têm muitos usos e costumes que veio da igreja católica, do catolicismo. Aniversários, casamento dentro do templo, batismo de criança, o crucifixo, que o crucifixo não é sinal de bênção, nunca foi sinal de bênção. Então nós temos muitos usos e costumes que trouxemos do catolicismo, e que muitas igrejas evangélicas têm dificuldade de deixar por causa do costume. Por isso, quando se fala, por exemplo, da verdadeira Páscoa, que nós não comemoramos mais, é uma contradição.
Agora vem aí, Semana Santa. Nunca nas Escrituras se comeu peixe na Semana Santa, nunca. Isso aí é uma contradição maligna. As pessoas seguem cegamente, sem estudar, sem saber história, não sabem nada. Segue o que a religião ensina, segue o que os outros fazem, sem questionar-se a si mesmo. Vem cá, será que Deus está realmente aceitando isso como uma coisa sagrada? Eu digo para você, não, isso é abominação ao Senhor. Isso é nojento aos olhos de Deus, porque na semana da Páscoa só se comia pão sem fermento. E no dia apropriado, às 3 horas da tarde, as famílias sacrificavam um animalzinho chamado cordeiro, um cordeiro, filhote de ovelha. Tinham que comer esse cordeiro assado, não podia ser cozido. Não existia ovo de Páscoa, é outra coisa maligna o chocolate. Eu digo para vocês, os crentes não comam chocolate na época da Páscoa, que são tudo oferecido aos demônios, porque essa festa não é para Deus, é para os demônios. Já foi revelado para muitos irmãos que esses ovos de Páscoa são malignos e causa doença, enfermidade, um monte de problema dentro dos lares durante o ano todinho. E as pessoas não percebem. Satanás criou essas coisas para desfazer a verdade, tirar o foco que é Cristo, tirar a verdade da mente das pessoas. As pessoas têm uma facilidade de seguir a mentira, mas quando é para seguir a Bíblia, torcem a cara, o coração fecha, ficam até nervosos. Por quê? Gostam de fazer coisa errada, gostam de comer doce de chocolate, gostam de festa. Eu mesmo já tive um sonho, que foi uma visão tão clara, que até o dia de hoje eu lembro. Há muitos anos atrás, eu andava ali por Niterói, umas ruas onde tem umas casas de feitiçaria, de macumbaria. E um demônio, nas portas que eles costumam colocar, representado por uma estátua, o pessoal chama de pilantra, que é um espírito pilantra, sem vergonha, mentiroso, com chapéu branco, de roupa branca. Aquilo começava a gingar e mexer assim devagarinho e fazendo assim com as mãos e dizendo: venham todos, jovens, crianças, velhos, comprem canjica. Comam canjica, comprem todos. Eu faço a pergunta para você que vai assistir esse vídeo e para os irmãos: por que vocês têm vontade de comer canjica na época dessa festa do demônio? Porque vocês não vigiam e o demônio põe desejo no coração de vocês. Por que vocês têm vontade de comer chocolate na época da Páscoa? Porque o espírito do diabo amarrou você. Não vem com essa que eu estou ficando maluco, não. Porque nós temos revelações divinas. O Senhor tem revelado coisas que para muitos crentes desobedientes e rebeldes não está revelando, não vai revelar. Quem quiser, ouça o que o sentinela está falando. Por que dá vontade de comer essas comidas típicas da época da festividade desses ídolos? Por que dá vontade de comer milho cozido na época de São Jorge, Santo Antônio? Isso é festa, comida consagrada aos ídolos. E a Escritura diz para não comer comida consagrada aos ídolos, porque você está adorando, você está invocando aqueles espíritos disfarçados em São Jorge, em Santo Antônio, disfarçado em vários nomes criados pela ignorância de muitos homens. Irmãos, eu não participo dessas coisas. Se uma pessoa que não me conhece me der, eu recebo na hora, depois eu desfaço. Não como ovo de chocolate. Eu como chocolate o ano todo, compro barra de chocolate, quando me dá vontade, vou e compro. Eu não tenho esse domínio, eu fui liberto dessa vontade. Eu fui liberto do demônio da festa, que leva você a comprar coisa, gastar um dinheiro, comprar peixe caríssimo nessa época, só para ter dentro de casa aquele peixe caro, vai comer um pedacinho. Tem pobre que vai comer, comprar uma corvina custando quase R$20 um quilinho, que não dá para nada, depois limpa, vira meio quilo, reparte um pedacinho para cada um, para se sentir no quê? Falsa adoração, como disse Jesus. Bem que profetizou o profeta Isaías a respeito de você. Esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração se afasta para longe de mim.
e o seu temor para comigo só consiste em mandamento dos homens em que foram instruídos. Esse é você? Convertei-vos pela minha repreensão, diz o Senhor. Para entrar no reino do céu, os crentes vão ter que deixar todo tipo de festas típicas de idolatria. Eu estou estudando sobre os nomes, títulos que deram às mulheres, mas eu estou mostrando para os irmãos que uma façanha de Satanás é mudar o conteúdo das Escrituras e focar outra coisa para o povo, o nome da Bíblia. Como, por exemplo, festividade do nascimento de Jesus, Natal. O Natal é uma mistura da data ao Deus Sol, de adoração ao Deus Sol, e uma mistura de um monte de coisa de idolatria. Sabe por que o mundo tem facilidade de comemorar o Natal? Porque é uma festa que não está nas Escrituras. Sabe por que os crentes e o mundo e os demônios comemoram o Natal? Porque não é uma festa das Escrituras. Agora, sabe por que os demônios não comemoram e os ímpios não comemoram a Santa Ceia do Senhor? Porque foi a derrota do diabo na cruz do Calvário, aleluia! E porque é o mandamento do Senhor, porque Jesus diz, fazer isso, aleluia, anunciando a minha morte até que eu venha. Por quê? Quando nós anunciamos a morte, nós anunciamos a vitória, aleluia! Por isso que o mundo não comemora a Santíssima Ceia, aleluia! Por isso, irmãos, que o inferno não anuncia a vitória de Jesus, porque o diabo é mentiroso, então ele tem que mentir, ele é enganador, então ele tem que enganar, ele engana com falsas festas. E tem muita gente indo atrás de pastora, homem se sujeitando a pastora. Uma mulher toma conta de uma igreja, ela é ministra, administra tudo, o marido dela é um maricão, porque tem que ser sujeito a ela, ele não pode falar alto, se falar ela é a pastora. Então ela tem que figurar a regra dentro de casa. Ela é um homem, mas só não sei se vai entrar no céu. Vem disputar comigo. Diaconisa, bispa. O diabo tem enganado as pessoas porque sabe que o homem é vaidoso. Quem é que quis no céu ser igual a Deus, recebendo o título de Deus? Quem, irmãos? O diabo. Ele ataca os seres humanos com as fraquezas que ele teve. Assim como ele caiu, ele sabe como cai nas suas vaidades. Não é? Mas vamos ler no livro de Hebreus, que alguém pode falar, pastor citou, mas não mostrou. Então vamos ler Hebreus 13 para os irmãos, para a honra e glória do seu santo nome. Todos acharam? Versículo 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele. Pessoal, o marido da pastora e os homens, um cara de varão da igreja, tudo varão de Deus, homem de Deus, vai se sujeitar à mulher, contradizendo as Escrituras. É isso que o diabo faz. Eu não. Se tem um cara de homenzinho por aí que se sujeita, eu não. Sou homem com um H maiúsculo, não me sujeito, porque eu quero cumprir a palavra de Deus, a Escritura do Senhor. E aqui não entra pastora, pode entrar, mas não vai ter autoridade não. Aqui não, de jeito nenhum. Pode fazer fogo descer do céu, mas vai fazer e sentar na cadeira. Aqui não vem não. A não ser que me amarre e me tire daí a força. Aqui não sobe nenhuma pastora não. Obedecer a vossos pastores é sujeitar-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não nos será útil. Claro, fazer gemendo não será útil, não é, irmão? Segundo a Escritura. Agora abram Efésios 5. Efésios 5, versículo 22, que diz: vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como o Senhor. Então, se a mulher é pastora, como é que fica?
A Bíblia diz que o membro tem que sujeitar a mulher. Aí alguém vai dizer para ele: não, pastor, nesse caso nada tem que fazer como está nas Escrituras. Não tem esse negócio de dar um jeitinho, não. Tem que ser conforme está na palavra. Se a mulher tem que sujeitar ao pastor, sujeitar ao seu marido, então ela não pode ser pastora. Começa por aqui. Porque o seu esposo é o cabeça dela. Como pode um pastor na igreja ser cauda? Por isso que Deus estabeleceu o homem. Agora, falando um pouquinho fora daqui das Escrituras, mas eu vou falar baseado em coisas reais, tá bem? Amém. Tá bem? Os homens não vão responder, só as mulheres. Nós temos várias mulheres aqui, mais do que os homens. Os homens hoje vieram menos. As varoas podem responder. Quem foi que criou a máquina de costura? Foi homem ou foi mulher? Quem foi que inventou o avião? Foi homem ou foi mulher? Quem foi que inventou os óculos que estão usando aí? Foi homem ou foi mulher? Pode falar, se foi mulher, você tem que mostrar que foi uma mulher. Tem mulher que inventou alguma coisa, mas é em mil deve ter umazinha por aí. Irmãos, as maiores invenções, quem foi que fez? Homem ou mulher, irmãos? Mas isso desonra as varoas? Com certeza. Não desonra. As varoas serão tão honradas no dia do juízo, no dia daquela coroação, quanto os varões, se cumprirem o seu papel perfeitamente. Porque se Deus quisesse que existisse só homem, teria feito mulher? Lá no céu precisa de mulher? Ele que quis fazer isso. De onde nós viemos, tinha mulher lá em cima? Tinha homem e mulher, tinha casalzinho lá em cima antes de vir para a terra? Antes da desgraça acontecer lá com o demônio? Mas por que então Deus nos separou assim? Porque Ele quis. Foi isso que Ele falou para Jó. Jó questionou, não pecou, mas questionou muito. Quando o Senhor não apareceu para Jó, começou a fazer pergunta. Olha, eu fiz o Behemoth, eu fiz a Cabo Montes, eu fiz assim, e começou a explicar para ele. O contender com o Todo-Poderoso é ensinar, disse o Senhor a Jó. Aí Jó disse: Senhor, eu falei daquilo que não entendia. O Senhor começou a mostrar para Jó que existem coisas que parecem absurdas para o homem, as quais foram criadas pelo Senhor com um propósito que nós não entendemos. O Senhor falou: o homem é Cristo. Põe seus olhos sobre a terra e esquece que um pé pode pisar e vai para outro canto. Mas por quê? Deus fez um animal com um pensamento, com um instinto assim. Ora, Ele quis fazer. Porque Deus fez uma pessoa que tem dificuldade de entender as coisas e outra que entende rapidamente. Ora, Ele quis fazer. Tudo tem um propósito. A Escritura diz que Deus criou todas as coisas para os seus próprios fins, até o ímpio para o dia do mal, quanto mais então o homem e a mulher. Deus fez para propósito, mas cada um deve se colocar na sua posição. O que adianta eu construir uma obra para Deus, uma casa enorme, fora da palavra, na areia, sem obediência? Eu tenho que prestar obediência ao meu Senhor, ao meu Deus. Então nós vemos aqui em Efésios, não é? Que as mulheres devem sujeitar aos maridos como o Senhor, que o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Quando fala assim, em tudo que é honesto, em Cristo, segundo as Escrituras. Não se sujeitar ao pecado, se sujeitar às coisas erradas, se sujeitar ao palavrão, ou seja, tem que falar igual o marido, tem que beber como ele. Não, de maneira nenhuma. Isso está falando aqui na situação como Deus criou Adão e Eva na obediência, no amor entre o casal, né? Não vamos ser tão ignorantes achando que a mulher tem que fazer tudo que o marido manda. Mata lá a mulher, o viagemzinha. A mulher diz: eu tenho que sujeitar o meu marido, então eu vou ter que matar. Não é isso, né? Não vamos ser assim ignorantes de entender de forma errada, né? Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Veja bem, Paulo faz
uma comparação que, assim como Jesus entregou o seu corpo, sua vida em prol da igreja, Paulo incentiva os varões a amar as mulheres de tal ponto, né, que se desgastem pela família, pela esposa, trabalhando, fazendo, não pensando só em si mesmo, no seu egoísmo, que isso aí não é casamento, isso aí não é união, não é? Então, verso 28, assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Viu? Foi aquilo que eu falei no início. Adão disse, agora esta é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Então, Adão, amando a sua esposa, estaria amando a si mesmo. Paulo escreveu porque ele entendeu por que Deus fez a mulher da costela de Adão, né? Tem alguns que falam assim, né? A mulher não é cabeça não, porque senão Deus tinha feito da cabeça, né? Tinha tirado um pouco da cabeça, do miolo, mas tirou do lado, da costela, né? Tem lógica, é claro. Poderia ter tirado da coxa ou em cima, mas Deus tirou do lado da costela, não é? Para ficar ao lado, servir, ajudar. O marido que tem uma mulher que ajuda, faz as coisas, essa mulher, na sua obediência, vai receber o seu galardão naquele dia. Agora, a mulher querer ser homem, querer ser cabeça, querer fazer as coisas que Deus estabeleceu para o homem, vai só perder. Obras que vão ser desfeitas, porque não foram feitas sobre a rocha, sobre a palavra, foram feitas sobre a areia, sem alicerce. O que é feito sobre a areia? É uma obra feita sem obediência à palavra. As pessoas estão indo muito no intuito que as outras fazem. Todo mundo faz, também vamos fazer. Começou aos pouquinhos. Começou a aparecer uma mulher ali missionária, uma mulher pastora, começou. Ficou um tempo, alguma igrejinha com uma mulher pastora. Aí daqui a pouco, o pastor não sei de onde, da Assembleia, Batista, Metodista, não sei de onde, todos começaram a pensar, é uma boa ideia, mulher ser pastora. Aí botaram mulher pastora, mulher trabalhando, não sei aonde. Os postos de gasolina adoram colocar as mulheres frentistas, principalmente de roupas quase parecendo tudo, para chamar atenção. Usando a mulher, os demônios usando as mulheres. Uma igreja que a mulher é pastora, os homens adoram. Gostam demais quando vê uma igreja que tem uma mulher pastora. Aqui já houve gente que saiu daqui porque eu sou varão e fala a verdade. Foi para uma igreja onde tem uma mulher pastora. Aí a mulher aí vai para a casa de determinada pessoa, fica lá, enquanto a esposa do pastor está trabalhando fora. É uma enrolada terrível. Muito dessas coisas têm acontecido. Satanás, ele sabe derrubar o povo, mas ele não encontra brecha onde a palavra é pregada. Porque nós não estamos aqui defendendo o homem, defendendo a mulher, ou acusando o homem ou acusando as mulheres, mas estamos aqui defendendo a palavra, procurando manter aquilo que está escrito. Porque a dificuldade do povão que diz que são religiosos, são evangélicos, eu não sou evangélico, eu sou servo do Senhor, sirvo ao Deus vivo. Já não quero nem falar para ninguém que eu sou evangélico, porque esse nome já ficou assim, deturpado. Sou um cristão servo do Deus vivo. Sou crente em Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Eu tenho dado vergonha. Às vezes eu sinto vergonha dos tais evangélicos. É claro que tem muitos deles que não concordam com essas coisas erradas. Eu li hoje comentários de varoas. O varão escreveu no blog dele um monte de baboseira, um monte de coisa errada, citando a escritura e defendendo pastora. Veio umas varoas ali e colocou lá umas palavras que foram assim, tão claras, objetivas. Foi tiro no alvo. Teve uma que até coloquei, eu falei assim, eu louvei a Deus por estar aqui olhando esse documentáriozinho aqui, esse blog aqui, e ver esse comentário da irmã. Louvei ao Senhor. Ainda existem as mulheres de sabedoria. Então, uma mulher não é útil para colocar uma palavra, né, no blog, fazer um comentário, não é útil? Um comentário sábio? É útil sim, com certeza, mas não ser pastor. Então nós vemos nas Escrituras que Deus nunca chamou mulher para administrar. E quem estabeleceu isso foi Ele mesmo. Isso não é coisa do passado, lá do 1900 antigamente, que o pessoal era tapado, não. A Escritura, quando foi feita com a maior inteligência que o mundo não pode descobrir. Tanto é que Paulo disse que em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando aquele que é verdadeiro se manifestar, então o que é em parte será aniquilado.
nós vamos conhecê-lo assim como nós somos conhecidos. Então as coisas que não podemos conhecer agora, vamos conhecer naquele dia. O mundo nunca poderá descobrir com a sua inteligência. Então as escrituras foram feitas com alto teor de sabedoria, numa profundidade que tem gente hoje se especializando, querendo descobrir coisas, códigos, coisas dentro das escrituras, e existem mesmo. Numerologia, palavras cruzadas que dão uma profecia do futuro, do passado. Tem gente descobrindo. Deus, olha, as escrituras foram feitas de forma precisa. Tem tanto segredo que nós não vamos descobrir, talvez eu nem a sombra do que me é permitido descobrir. Eu vejo muita coisa aqui dentro. Isso aqui que Paulo está falando aqui, se nós formos, irmão, pedir a Deus, aqui tem coisa maravilhosa. Paulo falando sobre a mulher e marido, mas o Espírito Santo que estava falando no lado dele, estava falando de Cristo e igreja. Salomão falou da mulher, a parte íntima da mulher, aquela coisa todinha, mas o Espírito Santo estava falando através de Salomão a respeito da particularidade da igreja. A mulher foi criada exatamente igual à igreja. As mulheres são símbolo representante da igreja de Cristo. Ah, irmãos, se Deus quisesse, não tinha feito a mulher com 2 seios. Se Deus não quisesse, não tinha feito a mulher de tempo em tempo tendo a menstruação. Que muitas mulheres não sabem disso, só sabem segundo o que a medicina ensina. Não sabem o significado, por ser a mulher, a figura da igreja. Se a maioria das mulheres soubesse o significado disso, ficariam maravilhadas. Ficariam maravilhadas que, ao invés de a mulher entrar no homem para o homem se engravidar, é a mulher que recebe o homem e se engravida. Vocês acham que Deus fez isso a moda boi? Aleluia! Isso eu nunca falei para vocês, o significado. Eu sei, porque Deus me revelou há muitos anos, e eu ando pesquisando essas coisas, porque Deus não fez nada à toa. Então quando a mulher honra o seu corpo, honra a sua posição, mediante as escrituras, ela será galardoada naquele dia. E principalmente as que procurarem entender sua posição. Por que Deus abomina mulher vulgar? Por que a Bíblia abomina mulheres machos? Porque é uma contradição satânica do inferno contra a palavra que o diabo conhece muito bem e os crentes não entendem. Aleluia! É muito maravilhoso, eu me empolgo porque eu estou falando de coisa que eu sei há muito tempo e algo que é revelado pelo Espírito e está nas Escrituras. Você vê que Paulo ele faz comparações maravilhosas. Eu sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Diz que a natureza está sentindo dores de parto. Se a mulher representa a igreja, então tudo que ocorre no corpo da mulher é algo espiritual, apontando para a parte espiritual da igreja, que ocorre na igreja. É muita maravilha. Agora, mulher ser pastora, bispa, diaconisa, está muito fora. Pode fazer pirraça, bater com a mão em cima do púlpito, pode pular, pode falar igual homem, voz de homem, engrossar a voz para pregar, engrossar a voz para cantar, pode fazer o que quiser, mas é antibíblico. As mulheres santas, como Pedro ensinou, que elas serão abençoadas, não se preocupando com frisar os cabelos, uso de joias ou com postura de vestido, mas como Sara, que chamava o seu esposo de Senhor, reverenciando o seu esposo, dando honra ao seu esposo, e Deus o abençoava também. Porque quando a mulher honra o marido que é cristão, não é? Deixando ele na posição, ajudando a colocar ele lá em cima, ela também sobe. Aleluia. Isso é um segredo, amado, é segredo. Quando você obedece, você é exaltado, aleluia. Segredo das Escrituras, segredo do Evangelho, aleluia. Por isso que o diabo está dizendo os homenzinhos, serem pastores e botando as mulheres, esse ficam tudo rindo. Amém, irmão. Eu conosco a pastora fulana. Irmão, eu tenho até vergonha de falar isso. Não veio aquela irmã aqui, nossa congregação, que disse que ela pensava em suicídio quando eu trabalhava no centro do Rio, e ela descia do escritório e eu pregava para ela?
Amém. E ela confessou aqui que várias vezes tentava o suicídio, descia do escritório lá no centro do Rio, passava lá no meu trabalho, eu vendendo meus quadrinhos humildemente na rua, os quadrinhos de madeira, que eu era escultor, não é? Então ali eu falava pelo Espírito de Deus, e aquele intento diabólico era tirado do seu coração. Hoje ela é pastora, mas eu mandei um telefonema para o esposo dela, que é o Luiz, que também passava lá, eu sempre pregava para ele, só, eu quero te dizer que biblicamente não existe pastora, e é por isso que eu não quero ter uma ligação com a igreja de vocês, porque vai ficar difícil. Nós aqui não aceitamos, que é antibíblico este título. Nunca mais ligou, eu também não procuro, porque não adianta eu querer ter paz e comunhão com pessoas que não querem entrar nas Escrituras, e eu não convido nenhum dessas pessoas com esse título para vir para cá, nem para visitar, não preciso. Eu já visito as pessoas na rua, já visito onde Deus me manda, vem pessoas ouvir a palavra, nós não precisamos disso, não é, irmãos? Mas, irmãos, nós, por exemplo, podemos lembrar ainda de algumas escrituras com os irmãos? Amém. Havia então a situação lá em Jerusalém. As viúvas gregas não eram atendidas nas suas necessidades cotidianas, somente as judias. Então houve uma reclamação, então os apóstolos se reuniram e escolheram quantas mulheres para ser diaconisa para tratar do assunto? Nenhuma. Mas o assunto era só de mulher, viúva, não podia escolher não, irmãos. Escolheram então o que, irmãos? O que escolheram? Varões. Escolheram 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, para tratar dessa importante causa, porque eles não iam servir à mesa, quer dizer, isso aí era chamada a mesa, as coisas cotidianas, mas eles iam perseverar na oração e na palavra. Foram escolhidos 7 homens, com as suas respectivas esposas, claro, que tinham suas famílias, mas homens, varões. Então, observe que as escolhas eram homens. Contado na genealogia, isso Deus não é machista, isso não era coisa de homem, é coisa de Deus, era contado os homens. No entanto, as mulheres no passado tiveram papéis importantes. Por exemplo, nós vemos que uma mulher estrangeira entrou na linhagem de Israel. Quem lembra o nome dela? Ruth, sendo moabita, Deus a trouxe. Que maravilha! Através de uma mulher, os judeus não foram mortos. Quem lembra? Esther. Irmãos, Deus usa as varoas. Veja que Esther era rainha, mas veja como ela tinha sujeição ao seu tio. Elas sabiam a posição delas. As pessoas que ficam apanhando o trem andando, vamos dizer assim, e não sobem direito no trem, e terminam caindo, e não sabem nem de onde vem. Na verdade, irmãos, que o Senhor não tem deixado nós enganados. Ensinamos que os maridos, os varões, devem amar suas esposas, devem honrá-las e tê-las como a sua esposa. E ensinamos que as mulheres devem considerar o que diz a palavra e procurar honrar os seus maridos naquilo que for possível, porque fazendo isso vão ser abençoadas, porque é obediência. Quer ver uma coisa? Pedro diz assim: se alguma mulher tiver marido, mulher cristã, olha, veja a autoridade da mulher. Se alguma mulher tiver marido descrente, que não seja cristão, convivem junto, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavras. Só ora. Pedro ensina então que a mulher deve ter uma conduta de sabedoria, e procurar agradar naquilo que é possível, ganhá-los sem palavras, sem discussão, sem briga, sem aquela coisa que o homem não gosta quando a mulher começa a discutir, levantar a voz, dá vontade de sair de casa e deixar a mulher falando aí e sumir, porque o homem nenhum gosta. Eu acho que o homem nenhum gosta, e a mulher que faz isso é falta de sabedoria. Mulher sem sabedoria, pode dar com a razão que for, deve ter sabedoria, como diz a palavra. Orar pelo esposo, orar, porque o homem nenhum gosta da mulher se levantar na altura, é coisa de Deus. Isso já está na índole do homem, Então, amados, cumprindo as escrituras,
a obra de Deus será feita, Satanás será repreendido. O que adianta uma das mulheres aqui ser pastora e começar a encher a igreja, um monte de gente interessada na pastora, interessada nos propósitos, e ninguém entrar no reino dos céus? Mas milagres vão acontecer, maravilhas vão acontecer, só Deus sabe quem é que realmente vai manifestar as maravilhas, porque tudo que é contra a palavra do Senhor, Deus não está operando conforme diz as Escrituras. Então, amados, é isso que vai acontecer naquele dia. Senhor, em teu nome expulsamos demônios, Senhor, em teu nome vimos maravilhas, profetizamos, fizemos maravilhas, Senhor. Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Não se colhe fruto bom de uma árvore má, e nem fruto mau de uma árvore boa. Aquele que faz a vontade do Senhor, que cumpre a palavra, esse será salvo. A salvação, irmãos, ela está numa pendência muito grande para muita gente que não observa as Escrituras. Mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos: continue fazendo como está na palavra. Vocês não vão se perder, não vão errar o alvo, e outra coisa, não serão condenados. Tenha certeza de uma coisa: façam exatamente como está nas Escrituras, porque nenhuma condenação há para os que estão dentro das Escrituras. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. Então nenhuma condenação há para os que estão dentro da palavra, que não andam segundo a carne, segundo os interesses, mas segundo a palavra de Deus. Amém, irmão?